Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Hércules, sou engenheiro civil, sou criador do Orçar. Essa é a segunda aula do módulo 2. Nessa aula eu vou dar um resumo geral de como funciona o Orçar. Eu tenho um modelo aqui de uma planilha que eu baixei na internet, de um orçamento de obras. E essa planilha já tem as composições já definidas, já tem os códigos já com as composições. E eu vou dar uma aula que é um resumão de como funciona o Orçar. E a próxima aula, a aula 3 deste mesmo módulo, eu vou começar a fazer um orçamento da SUDECAP, tá bom? Essa aula aqui é uma aula resumo, é uma aula que vai ficar um pouquinho comprida, mas mesmo assim vale muito a pena assistir até o final. E eu peço, se é a primeira vez que você está no meu canal, que se inscreva para ter acesso ao nosso conteúdo, ative o sininho de notificações e curta o vídeo para nos ajudar, tá bom? Então tá certo, meu muito obrigado e a aula vai começar depois da vinheta. Então vamos lá. Eu tenho esse modelo de planilha que eu vou utilizar como estudo de caso, tá? E vou mostrar como tirar os dados daqui para importar essa planilha para o Orçar. Vamos lá. Eu anotei os dados da obra, são esses aqui, os encargos. E eu preciso saber qual a primeira linha onde começa o orçamento. No caso, podemos ver que ele começa aqui na linha 10 e vai até a linha 116, que é a linha onde está a última atividade, que é essa daqui. A itemização, podemos ver que está na coluna A, o código da CPU está na coluna B, a descrição das atividades na C, a unidade está na coluna D e a quantidade está na coluna E. Feito isso, eu posso fechar essa planilha, devo fechar essa planilha e vou abrir o Orçar, tá bom? Vou vir na pasta onde o Orçar está salvo, dar um duplo clique e abrir a planilha. Pronto, o Orçar carregou. E como eu já tinha feito o acesso quando eu cadastrei a minha chave, o meu nome já aparece aqui. Eu não preciso nem digitar o login, ele já aparece. Agora eu vou digitar somente a senha. Digito a senha e dou um entrar. Ele aparece aquela mensagem, dizendo seja bem-vindo e qual a versão que eu estou utilizando. Ok? Na última aula eu forneci aqui o caminho da base de dados. Isso aqui não pode estar vazio, senão a planilha não funciona, tá? Então ele vai buscar os dados do arquivo Axis. Agora, como a primeira coisa que a gente deve fazer ao iniciar um orçamento de obra, no Orçar, eu clico aqui nesse botão, vai aparecer essa janela e eu forneço os dados do orçamento. Podemos ver que assim que ela é aberta, ela já nos dá o número do orçamento de forma sequencial. O ano que estamos e o orçamento que é feito, o número do orçamento. Vamos lá, vou pegar esse dado aqui. Você tem que preencher isso aqui com todos os dados do seu cliente. Aqui, como é uma aula, eu deixei do jeito que está, tá bom? E clico aqui em novo orçamento. O orçamento cadastrado com sucesso. Eu clico em OK, a janela se fecha. Agora vamos lá. Agora a gente vai importar a planilha de quantitativos, tá? Eu clico aqui no botão importar, vai aparecer essa janela, eu clico em buscar, vou no local onde ela está salva, é essa daqui, clico em abrir, aguardo e aqui aparecem as guias que existem na planilha. No caso, só existe uma, eu tenho que selecionar essa guia, ela está selecionada e agora vamos preencher com os dados que pegamos. Tá? Quando eu clico aqui, o bloco de notas some, então eu vou colocar ele na janela aqui ao lado, vocês não conseguem ver, mas eu vou preencher os dados aqui. A primeira linha é a linha 10 e a última linha é a linha 116. A sequência é A, B, C, D, E. A, B, C, D e E. Que é o código da tarefa, as composições, a descrição, a unidade e quantidade. E clica em importar. Depois de feito isso, podemos verificar que o Orçar importou aqui para dentro todas as tarefas, tá bom? Agora, como fazer o orçamento? Eu já tenho uma base de dados pronta,
e eu verifiquei que todos esses códigos aqui pertencem à base de dados, né, que estou utilizando, no caso é SINAP e TCPO. Feito isso, agora eu vou gerar o orçamento. Eu vou clicar nesse ícone aqui, importar planilhadas. Podemos verificar que ele já pegou todos os códigos aqui e atividade e apareceu nessa janela, tá certo? Quando eu clico no botão importar planilhadas, ele vai fazer a importação de todas as composições de custos e vai salvar nessa guia aqui, na guia planilhadas, né? São 78 composições, ele está fazendo a importação. Essa velocidade vai depender do computador de cada pessoa. Aqui ele demorou 19 segundos. Pronto, o orçamento da obra está pronto. Entendeu? Só falta colocar BDI. Se você tiver um banco próprio e não ter que mexer em coeficiente, é só isso. Não precisa fazer mais nada. Tá bom? Agora, temos aqui todas as composições de custo para essa obra. Tá vendo? Todas as composições de custos. Agora vamos importar as composições auxiliares, que são essas composições aqui que estão dentro de uma composição planilhada. Digamos que o cliente queira, dependendo de qual empresa for, você tem que fornecer as composições de custos utilizadas. Então eu vou clicar aqui nessa janela e vou clicar no botão importar auxiliares. E ele está fazendo a importação de todas as composições auxiliares, tá certo? Dentro da composição auxiliar pode haver outra composição auxiliar, por exemplo, essa argamassa. Vou clicar em auxiliar novamente e tem mais duas. Eu clico em importar, ele refaz o cálculo, clico novamente, não tem nenhum auxiliar. Pronto, o orçamento está pronto. Eu demorei o que? Já com os quantitativos levantados, para esse orçamento aqui eu não demorei nem 5 minutos. Tá? Agora, curva ABC. Vou gerar aqui a curva ABC de serviço. E clico aqui, a curva ABC de serviço foi gerada, mostrando que custa mais caro na obra para mim. Tá bom? Quais as atividades têm maior peso. Agora eu clico aqui em insumo. Vou gerar a curva ABC de insumo. E pronto. A curva ABC foi gerada. Tá bom? Agora, BDI. Como eu informei numa outra aula, tem duas maneiras de fazer o BDI, né? BDI para obra pública e BDI para obra privada, tá certo? Eu mudo para pública aqui, aparece as guias aqui e a metodologia de cálculo também muda. Mas nesse exemplo eu vou simular como se fosse para uma obra privada, tá? Eu vou dar um pause aqui no vídeo e vou preencher essas alíquotas de BDI, tá bom? Pronto, eu já preenchi aqui as alíquotas do BDI. Eu coloquei aqui para uma empresa de lucro presumido, tá? Então aqui esses impostos federais estão inclusos aqui no BDI. Para obra pública você não pode colocar esses impostos aqui. Muita gente coloca junto com o lucro, tá? Eles somam com o lucro esses impostos, tá bom? Aqui também, se eu calcular o BDI de uma forma diferente, não quiser utilizar as formas que aqui estão, e eu calculo o BDI de outra forma, eu posso vir aqui e alterar manualmente que a planilha aceita, tá bom? Se eu deletar, ele volta ao que era antes, tá bom? Feito isso, o BDI já preenchido, tudo pronto, eu vim aqui e vou gerar a proposta de venda. Mas antes eu vou dizer se a obra é onerada ou desonerada. Eu vou colocar que ela é onerada, tá bom? E o tipo de obra é residencial. Preenchi todo o formulário. Aqui está o logotipo que eu inseri na última aula. E clico no ícone aqui, planilha de venda. Pronto. A proposta de venda já está pronta. Eu posso exportar aqui, clicando nesse botão aqui. Exportar. Aí ele exporta uma planilha de Excel, né, diferente do Orçar, tá certo? Aqui, essa descrição aqui não aparece e não vai para o seu cliente, tá bom? Aí eu salvo essa planilha e envio essa proposta para o cliente, tá bom? Vou fechar aqui. Não vou salvar, é apenas aula. E vou aqui para agora a parte de planejamento de obra.
Vamos lá, o planejamento começa aqui na produtividade. O que vai acontecer aqui? Quando eu clicar nesse botão, a planilha, o orçar, ele vai em todas as composições de custos que aqui estão, tanto planilhadas quanto auxiliares, e vai calcular a duração de cada atividade baseado no coeficiente de produtividade da mão de obra, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou clicar em produtividade. Pronto, ele já calculou a produtividade. Temos aqui a duração em dias úteis de cada tarefa, tá certo? Aqui, alguns itens vão ficar em vermelho. Por que vão ficar em vermelho? Porque isso aqui é um serviço terceirizado. Provavelmente na composição de custo não existe mão de obra inserida. Vou pegar esse código, vou copiar, só para tirar a prova, tá bom? Vou vir aqui, vou localizar, vou colocar o código e vou dar um localizar aqui. Pronto, essa composição aqui só tem esse serviço aqui. Isso é um serviço terceirizado, então não tem mão de obra. Por isso que acontece isso aqui no cálculo da produtividade. Então, você, engenheiro, ou profissional da construção ou da engenharia, tem que conhecer a duração dessas tarefas, tá certo? Eu vou colocar aqui que em um dia de 8 horas, eu vou pôr aqui 8 horas, esse pessoal consiga colocar em obra, concretar, em torno de 12 metros cúbicos, tá? Isso é conhecimento empírico meu. Fazer o lançamento disso. E eles vão utilizar 4 pessoas e trabalhar 8,8 horas por dia. Essa parte aqui de rendimento é o seguinte: ninguém trabalha 100% do dia. Existe um período de ociosidade. Então eu vou considerar que o rendimento de toda a minha mão de obra seja de 90%. E coloco aqui, tá bom? Temos aqui outros itens em vermelho também. Eu vou dar um pause aqui no vídeo, vou preencher esses itens para a gente não perder tempo na aula, tá bom? Vamos lá. Pronto, já temos aqui tudo preenchido, tá bom? E é o seguinte, eu estou vendo aqui reboco em parede. É uma sugestão, tá? Se a tarefa ultrapassar 12 dias, aumente a equipe para que trabalhe de forma simultânea para não atrasar a obra. Eu estou vendo aqui que vai dar 21 dias úteis. O reboco, eu vou colocar aqui outra equipe, 2 equipes trabalhando de forma simultânea, aí eu reduzo a duração da atividade, tá? Vocês podem fazer isso aqui para essas tarefas mais longas, tá bom? É uma sugestão, tá? Isso aqui já faz parte do gerenciamento de projeto. Vamos lá ao cronograma. Eu consigo colocar aqui se o cronograma a duração do descanso, se vai ser sábado, domingo ou só no domingo. Eu vou deixar aqui sábado e domingo, Para gerar o cronograma, o que eu faço? Eu clico no botão cronograma. E vemos que o orçar, ele montou o cronograma, tá certo? Ele pegou todas as atividades aqui, sequenciou e gerou um cronograma aqui com gráfico de Gantt, tá certo? Aqui a gente pode alterar isso aqui, por exemplo, se eu colocar que o período de descanso é somente no domingo, podemos ver que o gráfico também muda, tá bom? Mas eu vou colocar aqui sábado e domingo. Outra coisa, podemos aqui ele está vendo só o previsto, e aqui também temos o realizado também, tá certo? Quando preenchemos isso aqui, ele gera outra barra que a gente compara o previsto com o realizado, tá bom? Outra coisa, se você quiser alterar isso aqui, é só mudar a predecessora, tá certo? Aqui está dizendo que ele vai preceder essa atividade. Vou colocar uma latência de 1 dia a menos para os dois começarem juntos, É similar ao SPROX, TI, IT, início, término, término, início, início, início. A gente coloca a latência aqui, tá? Em vez de usar letras, a gente vai utilizar números, tá bom? Então, é assim. Digamos que seja esse mesmo o cronograma, podemos vir aqui em físico financeiro, eu clico nesse ícone, vai aparecer a mensagem, eu confirmo e o orçar já me dá o cronograma físico financeiro da obra. Vou vir em histograma
clico no ícone e ele vai me gerar o histograma da obra, tá certo? Eu confirmo aqui e ele me gerou o histograma, me dando quanto que eu vou gastar de cada insumo por mês. Podemos verificar aqui no relatório, tá certo? Aí os gráficos já estão preenchidos e tenho todos os dados da obra aqui, tá bom? Esse gráfico aqui, ele muda, né? Eu seleciono os intervalos e ele muda, tá certo? Ele é dinâmico, é um gráfico dinâmico, tá bom? Então é isso. Eu espero que gostem do orçar. É uma breve apresentação. E na próxima aula eu vou pegar uma obra daqui da Prefeitura de Belo Horizonte, uma obra da SUDECAP, e vamos montar o orçamento dessa obra, tá bom? Então, eu agradeço para você que assistiu até o final, peço que curta o vídeo, se inscreva no meu canal e ative o sino de notificações, tá certo? Um abraço, tchau, tchau.